Boa noite, Goza, tudo bem? Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite. Eu quero, Goza, em primeiro lugar, te agradecer por aceitar o nosso convite para conversar sobre um tema tão relevante nesse momento atual, né? Sobre os efeitos psicológicos do isolamento social. Eu tenho certeza que a sua contribuição hoje aqui para as pessoas que nos assistem vai ser muito, muito importante. Antes de tudo, eu Eu que queria te agradeço o apresentar, convite. quero te apresentar para as pessoas que nos ouvem, dizer que a nossa convidada, a Margarida Rodrigues Vargas, é psicóloga, formada em 1981 em Juiz de Fora, tem formação em psicanálise e psico-oncologia e estudos em psicoterapia ericksoniana em Juiz de Fora e no Centro Ericksoniano do México. Ela é criadora e coordenadora do grupo De Vida, um grupo de apoio a pacientes de câncer e familiares desde o ano de 2001, e também do Quer Saber Psicologia, que é um canal do Instagram, Facebook e YouTube. Esses últimos que vêm dando uma contribuição decisiva, não apenas para o debate, mas também para ações de interesse público e social. Boa noite, Goza. Boa noite, Paulo Sérgio. É um prazer participar dessa live e a gente espera, né, contribuir de alguma forma, por mais simples que seja, com as pessoas no enfrentamento desse momento tão específico que a gente está vivendo, né? Tão único, tão surpreendente. É verdade. Eu estava agora, antes da gente começar, falando com as pessoas que já estavam aqui online sobre a grande necessidade que nós temos nesse momento de também voltar o nosso foco para a preservação da nossa saúde mental, né, Goza? Porque a gente fica a todo tempo preocupado com a questão da saúde física, mas nós não podemos esquecer da nossa saúde mental. Até porque a nossa saúde física, ela depende da nossa saúde mental na medida em que a gente precisa ser capaz de se cuidar, né, em aspectos práticos, mas também a gente precisa manter, né, uma clareza de pensamento. A gente precisa manter uma capacidade de avaliar a situação e ir se adaptando, porque eu mesma confesso para vocês, quando veio a ordem, né, do Conselho de Psicologia de parar, eu achei que a gente pararia por 2 semanas. Né? Então, o que você tem em mente? Né, os recursos que você requisita para ficar parado 2 semanas são muito diferentes dos que você necessita para ficar parado 3 meses. Não é? Então, quer dizer, é preciso que você mantenha uma saúde mental, não é? Que te possibilite se avaliar e avaliar a situação ao longo do tempo. À medida que as coisas vão mudando, você também precisa ir mudando. E aí a sua saúde física e a sua saúde mental são inseparáveis, porque uma cuida da outra. Entendi. Goza, eu queria começar esse nosso bate-papo ouvindo a sua opinião sobre a seguinte reflexão, que está relacionada a esse contraponto que nós estamos vivendo entre a nossa vida antes da pandemia e o momento que nós estamos vivendo agora do isolamento social. O ser humano contemporâneo, né, na minha concepção, ele não está acostumado a ficar parado. Não é? A gente é uma sociedade hoje conectada com tecnologia, não é? Nós vivemos em ritmo acelerado, correndo contra o tempo. Enfim, esse estado ele é conhecido como uma aceleração social do tempo.
e isso tem uma influência na forma em que nós vivemos e na forma em que nós nos relacionamos com o mundo. Né? Parece que nós estamos cansados, nós estamos esgotados. O excesso é a medida dos tempos atuais. Né? E buscando cumprir todas essas exigências da vida moderna, o indivíduo se vê sempre envolvido num permanente estado de estresse. É um desgaste emocional que provoca sofrimento, provoca angústia, inúmeras doenças, talvez. E, para sobreviver a isso tudo, a gente aprendeu a viver quase que no piloto automático. Não é? A gente tem aí os nossos padrões cotidianos de comportamento, e nós acabamos não tendo aí consciência de onde é que nós estamos colocando a nossa energia na vida. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Bom, o piloto automático, ele pode nos ajudar, né, em algumas tarefas, algumas coisas da nossa vida cotidiana, sem grandes problemas, né? A gente anda no automático, né? Eu agora, nos últimos tempos, não estou andando no automático, não, porque eu estou me recuperando de uma fratura no joelho, então eu tenho que pensar para andar. Mas a gente faz uma porção de coisas no automático e isso não é necessariamente ruim. O que talvez a gente precise reavaliar, e a gente está tendo essa chance, né, é o tudo no piloto automático. Não é? Então, mesmo as coisas mais essenciais, mesmo as áreas mais nobres da nossa vida, estavam ou ainda estão para algumas pessoas no piloto automático, não é? As relações, eu considero isso hoje, que nós vivemos dentro de um relógio, né? E eu acho já que nem é de um relógio, é de um cronômetro, porque os horários são todos cronometrados, e a gente tem uma lista interminável que, a rigor, não caberia nas teóricas 16 horas que a gente devia ficar acordado. Então, o que acontece é que a gente fica mais tempo acordado, não é? Porque nós dormimos cada vez mais tarde. E se a gente não quer deixar de cumprir algumas coisas que nos disseram e provaram cientificamente que são essenciais, como uma ginástica, a gente acorda mais cedo. Então, a gente dorme cada vez menos. E a gente, então, não tem tempo, a gente não tem aquele tempo livre, a gente não tem aquele tempo em que as coisas vão acontecer e aí a gente vai responder a elas com frequência nem mínima, não é? Aquele tempo que estamos todos em casa, quem tem filho, né? Estamos todos em casa, ninguém tem nada para fazer e a gente vai inventar junto. Normalmente, até o nosso tempo, até essa relação que é privilegiada na nossa escala de valores, ela é pré-determinada, ela é definida. Tal dia, de tantas às tantas horas, eu me dedico aos meus filhos. Bom, se seu filho, então, precisar de alguma coisa fora desse dia, fora dessa hora, não tem jeito, não é? Porque você já está todo encadeado, todo... Assim, essa é a questão, não é? Alguma coisa vai para o automático até como economia, não é? Economia de energia, economia de tempo. Mas tudo no automático, aí não é mais economia, aí é perda. Não é? Porque nós perdemos aquele detalhe do imprevisto. E há alguns anos atrás, eu fiz um estudo
sobre o ficar, né, o tempo livre. Né? Eu li até um livro muito interessante chamado Nadismo, é o não fazer nada. Nada. E nadismo. E aí eu li aquele estudo, né, do ócio criativo. Então, uma das coisas que o teórico italiano fala, né, é que o tédio é o precursor da criatividade. Então, é aquilo assim, não tenho nada para fazer. O que eu vou fazer? E aí eu invento. Então, esse tédio, esse espaço vazio, é o precursor da criatividade. E nós estamos perdendo isso. Não é? Nós estamos perdendo isso em todas as áreas. É muito interessante porque essa volta para casa, não é? Faz a gente encontrar algumas coisas que a gente não se lembrava mais. Tipo, o que é que eu vou fazer para o almoço? Né? O que é que eu vou fazer para o almoço depende do que eu tenho em casa. O que eu tenho em casa depende de uma compra que eu fiz antecipada. Então, eu não posso fazer uma coisa que eu não tenho. Eu não posso inventar totalmente. Eu tenho que inventar a partir do que eu tenho. E nem isso a gente tem essa liberdade na nossa vida normal. Depende de quanto tempo a gente tem. Não é? Eu posso ter em casa frango, quiabo, fubá, e num dia comum eu não posso fazer um frango com quiabo e um angu, porque não dá tempo. Porque demora. Então eu não posso fazer. Então, assim, esse tempo, né, que a gente precisa ter para ser criativo, e esse ser criativo diário, não artístico, né, é que nós perdemos. Isso é um problema para a nossa vida. Isso eu chamo de um empobrecimento da nossa vida. Entendi. Nós temos visto hoje as ocupações cotidianas num envolvimento muito diferente de outros tempos, né, Goza? O que eu até queria tratar com você agora nesse próximo ponto, porque a situação atual, essa realidade do isolamento social, ela vai ou está nos obrigando a usar a criatividade para poder atravessar esse período, não é? Então, veja bem, na minha opinião, nós já estávamos anteriormente vivendo num estado de esgotamento emocional, antes da pandemia, né? Por conta desse ritmo acelerado da vida contemporânea. E agora nós vamos ter que aprender a criar rotinas, não é? Que nos permitam sair do automático, né? Ou de parte do automático, como você disse, né? Ele não é de todo ruim, né? E isso só vai ser possível por meio dessa criatividade que eu mencionei, né? O que você sugere, por exemplo, para as pessoas como rotina nova para esse novo momento? Será que as velhas ou antigas práticas que são a receita ideal para esse momento que nós estamos passando? Será que voltar àquela rotina de outros tempos, da qual a gente sente tanta saudade, que vai ser a receita que vai nos salvar agora desse momento que nós estamos passando? Bom, eu quero fazer um comentário. Antes nós estávamos esgotados por correr demais. Agora nós estamos esgotados porque nós estamos parados. Demais. Parados demais. Quer dizer, nós ainda não achamos o meio termo. E não é possível, né? Em sã consciência, não é possível voltar. Nenhum de nós, eu sou bem mais velha que você, eu não posso voltar ao modelo, né, da vida que os meus pais tinham. Não tem jeito. Né? Até porque nós hoje temos muitas ferramentas que nos põem em outro momento, em outro mundo.
Mas eu acho que das nossas questões é que, involuntariamente, né, eu diria até inadvertidamente, nós jogamos fora a criança com a água do banho. Então, agora, nós podemos resgatar algumas coisas, não todas, porque eu acho um pouco romântica essa ideia assim, no passado é que a vida era boa. Olha, tinha um monte de coisa boa, mas tinha um monte de coisa pior também. Tinha um monte de coisa muito difícil. Né? Então, esse romantismo, eu digo para as pessoas assim, que eu não tenho problema nenhum com o tempo. Eu não quero viver de novo o dia de ontem, porque isso me obrigaria a dispensar o que eu aprendi ontem. E aí não é justo. Né? Então, assim, com o que eu já aprendi nesses quase 62 anos que eu tenho, o que é que eu posso resgatar e que me serve para os dias de hoje? E, assim, a grande virada, né, o grande segredo de você encontrar quais são as coisas que te servem é o autoconhecimento. Porque o que me serve não necessariamente serve para outros. Uhum. Né? Então, quando a gente fala nesse resgate, eu penso que o primeiro pré-requisito para o resgate é o autoconhecimento. Porque, então, me conhecendo, eu sei o que do meu passado e do passado da minha comunidade, do lugar onde eu vivo, me serve. Né? O que é que está em sintonia comigo? Porque esse é o grande segredo. Não é possível que alguém me diga tudo que é melhor para mim e acerte em cheio. Não é? Porque essa pessoa, ela não sabe o que eu sinto. Né? Ninguém sabe. Nem nós, psicólogos, que às vezes as pessoas acham que a gente adivinha, né? Nem nós sabemos o que é melhor para os outros. O que nós temos são técnicas, são maneiras de levar a pessoa a se conhecer e a encontrar o que é melhor para ela. Então, eu posso dizer, olha, para mim, eu preciso resgatar aquela coisa antiga de dormir às 10h30 da noite. Mas isso para outra pessoa não funciona, porque ela prefere continuar dormindo meia-noite e meia, 1h, e acordar às 9 da manhã. Isso é possível para ela. Não é? Porque ao se conhecer, ela sabe se ela funciona melhor de dia, se ela funciona melhor de noite, se ela tem mais energia nessa hora, se ela tem mais energia em outra hora. Isso é uma coisa simples. Quer dizer, mas nós precisamos ter consciência disso. Né? Que em nome de um progresso, nós talvez tenhamos jogado fora muitas coisas do passado que nos servem. Né? Que são ainda importantes para esse momento, porque nós, né, temos muito de moderno, muito de atual, mas somos as mesmas pessoas, né? Ainda temos necessidades que são comuns a todo ser humano. Próprio da natureza humana, né? Próprio da natureza humana. Isso. Quando você diz aí, né, Goza, que nem tudo, né, que nós temos uma visão romântica do passado, né, nem tudo nesse tempo passado era melhor do que hoje necessariamente, um ponto que nós podemos destacar é exatamente a assistência de saúde, né, que em outros tempos era muito mais precária. E pergunta-se, então, imagine naquele tempo se nós vivêssemos uma epidemia dessa, né? Uma pandemia como agora. Né? Como seria? Né? Completamente diferente.
E a tecnologia também, né? Hein? A tecnologia também. Né? Eu me lembro de manhã ligar para telefonista, pedir uma ligação para Lajinha, aqui em Minas, que meu pai tem um monte de parente lá, e às vezes conseguir falar à noite. É verdade. Não é? E você fica o dia inteiro ali para dar um recado para alguém. Assim, cada vez que o telefone tocava, você ia lá para ver se era a sua ligação que tinha completado. Agora, a gente fala com qualquer lugar do mundo, né? Nós nunca tivemos tanto recurso para enfrentar uma dificuldade quando nós temos hoje. Nós temos uma pesquisa científica que evoluiu enormemente. Nós não temos ainda uma vacina para o Covid-19. Nós não temos ainda um remédio para o Covid-19, mas nós temos instrumentos para encontrar, para fazer a vacina, para encontrar a medicação. Antes, a gente não tinha nenhuma coisa nem outra. Nós temos tecnologia que faz com que todas as coisas fiquem acessíveis para nós. O que nós estamos observando, e eu tenho visto, né, voz geral na minha área, é que estamos despreparados do ponto de vista humano. Entendido, perfeito. Goza, esses reflexos psicológicos Tá me ouvindo, Goza? Sim. Parece que travou aí um pouco. Não, agora voltou. Tá legal para mim. Tá ouvindo bem? Tô, agora tô. Esses reflexos psicológicos do isolamento social, eles se manifestam da mesma maneira nas diferentes faixas etárias? Por exemplo, na sua experiência profissional, o que você tem visto? Os reflexos psicológicos do isolamento social em criança, adulto e idoso. Tem diferença? Tem muita diferença. Vamos seguir uma ordem cronológica. Então, para a criança, primeiro, a criança, ela não tem instrumento ainda, ela não tem uma intelectualidade que permita a ela processar todas essas informações. Uma criança com menos de 10, 12 anos, ela não consegue processar isso tudo. Então, ela reage com medo, né? Com insegurança, e ela pode fazer uma interpretação do que ela ouve, porque ela ouve tudo, não é? Porque a TV está ligada, porque ela tem acesso à internet, porque ela ouve. Então, ela pode ter uma interpretação muito pior, muito mais grave do que é de fato. Logo no início do isolamento social, eu recebi uma ligação de uma mãe falando que a criança, que tem 8, 9 anos, não estava bem. E chorava toda noite, e ela não sabia o que estava acontecendo, mas ela, de certa forma, né, intuía. E aí, assim, eu dei umas dicas, ela conseguiu uma pessoa que fosse intermediária. Qual era a situação? A criança tinha ouvido. Lembra quando a Itália estava no epicentro? Se falou muito que as crianças levavam a doença para os avós. Então, essa criança mora, né, com a avó e dorme no mesmo quarto que a avó. Então, ela pensava que, por causa dela, a avó adoeceria e morreria. Então, a gente precisa prestar atenção no que a criança ouve e ser capaz de fazê-la se comunicar. Porque quando ela se comunica e a gente então entende que ela está fazendo uma interpretação errada, a gente pode corrigir. A criança pode regredir,
Então, uma criança que não chupava bico mais, ela quer o bico, ela fica falando com vozinha de neném, ela fica mais impaciente, tudo ela chora, tudo ela reclama, nada tá bom. Olha, até nós, de vez em quando, gostaríamos, né, de poder chorar, reclamar, de achar que nada tá bom, né? E a gente tem que ter uma dose extra de paciência, né? Tem que entender, né, e ler essas pequenas regressões e ajudar a criança a se expressar. Porque a partir do momento que ela se expressa, a gente pode ir corrigindo com ela essa interpretação. E a gente precisa ser capaz de garantir a ela que a gente é capaz de cuidar dela. Porque essa é a grande questão para a criança. Né? Se ela começa a perceber que nós nos descontrolamos, que nós também estamos fazendo as mesmas pirraças que ela, né? Também estamos socando as coisas, também não estamos aceitando, quem vai cuidar dela? Né? Então, nós precisamos, voltamos à necessidade do autoconhecimento. Nós precisamos reconhecer as nossas próprias emoções, assumir o controle sobre elas, para poder fazer isso para as crianças. Agora eu vou dar um salto. Os idosos, o isolamento dos idosos é muito delicado, por uma série de coisas, né? O sistema imunológico deles já é mais frágil, né? Emocionalmente, eles também já têm umas fragilidades específicas, né, da idade, né? Já passaram por muitas perdas, já viveram muitas situações dolorosas. Tem, a maioria dos idosos tem na cabeça a ideia de que tem pouco tempo para desfrutar da companhia dos filhos, dos netos, e estão perdendo esse tempo. Por outro lado, tem menos familiaridade com a tecnologia. Então, eles são menos independentes para fazer o que nós estamos fazendo, que é nos comunicarmos com os outros via tecnologia. No mês de maio, mês de junho, tem muitos aniversários na minha família. Todo dia de aniversário tem festa. A gente canta parabéns no Zoom. Reúne todo mundo. Mas isso não é possível para uma pessoa idosa sozinha. Não sabe como fazer. É verdade. Né? Os jovens falam pra gente assim, meus sobrinhos falam assim, tia, baixa o aplicativo, não sei o quê. Bom, se não fosse o João, eu não ia conseguir participar do Zoom, não é? Então, aí eles ficam mais isolados. A gente fala assim, não vai na rua, pede por WhatsApp. Às vezes ele não sabe fazer. Né? Às vezes ele não consegue fazer esse pedido por WhatsApp, no mercado, no hortifruti, na farmácia. Né? E os mercados e as farmácias, eles não estão atendendo ao telefone, porque eles não dão conta, eles pedem para você fazer o pedido via WhatsApp. Então, isso também é difícil. Aí você acentua um isolamento que já é delicado, que já é sofrido. Então, nós precisamos lançar mão de outros expedientes. Quer dizer, nós podemos, um de nós que domina essa técnica, fazer o pedido do mercado. Né? Aqui em casa nós temos, né? Na minha casa nós temos, eu tenho um irmão surdo, que a única via de contato é o WhatsApp, via texto, mas o texto dele tem os erros de português, de escrita, que ele comete na fala. Então, para fazer um pedido no mercado, é mais complicado. E a gente resolveu. Ele me passa a lista, eu faço o pedido, entrega lá, tudo certinho, e eu consigo conferir, eu consigo acompanhar. Então, talvez isso seja uma forma, a gente mandar os vídeos para os idosos, não é nós, os mais jovens,
Eu estou aqui me colocando entre os jovens, embora eu já esteja no mais de 60. Mas você fazer um vídeo e mandar, você ligar, não é? Você remexer nos seus guardados, tirar fotos, né? Pegar fotos nos álbuns e mandar para esse idoso no celular dele, falar, olha o que eu achei, olha, lembra como é que foi esse dia? Você trazer para o presente vivências calorosas do passado, para que esse calor seja revivido, até que a gente possa, de fato, viver. E aí a gente volta para o meio, não é? Que são os adultos. Eles ficam sobrecarregados, porque eles são os responsáveis pelas crianças, eles são os responsáveis pelos idosos. Pelos idosos. Não é? Então, eles ficam sobrecarregados do ponto de vista do trabalho, porque eles ainda trabalham, né? Eles estão fazendo home office, mas eles têm que dar conta da casa, têm que cozinhar. Por quê? Um grande número de pessoas dispensou todo o staff que tinha. A faxineira, a cozinheira, não é? Porque elas não têm com quem deixar os filhos, porque as escolas não estão funcionando, e elas têm que ficar em casa. Então, o adulto, ele pode ficar muito sobrecarregado. E aí a estratégia é ele ter com quem conversar, né? Alguém que esteja naquele momento melhor que ele, mais otimista, dando mais conta do recado, ele precisa ter com quem conversar, ele precisa dividir tarefas, incluir as crianças nas tarefas da casa. Ele precisa reservar, então, o tempo que ele tem que fazer o trabalho, o home office, mas ele também precisa ter tempo de dormir, ele também precisa ter tempo de se alimentar, ele precisa ter tempo de se distrair. E aí, pode se distrair em conjunto, né? Se você bota uma música e vai dançar, todo mundo junto, vai brincar, vai participar, né? Vai fazer jogos, vai inventar jogos. E, né, eu acho que a maioria de nós tem necessidade, reserva um tempo só para si. Né? Nem que seja porque muitas mulheres conhecem, né, com excelência, tranca a porta do banheiro e lê 10 minutos, né? Ali ninguém abre, ali ninguém interrompe, né? Nem que seja 10 minutos no banheiro, mas talvez esses 10 minutos te ajudem a recarregar para você dar conta disso. E é interessante você saber, não é para dar conta de tudo, alguma coisa vai ficar sem fazer. Né? Tem uma paciente do grupo de vida que ela me ensinou uma expressão que eu amo. Ela varre a casa só onde a noiva vai passar. Então, faça isso de vez em quando. Varre a casa só onde a noiva vai passar. E deixa o resto para lá, finge que não está vendo. Né? Finge que não está vendo. Eu amo essa expressão, né? Só onde a noiva vai passar. Então, é muito legal isso. Perfeito. Gozo, uma outra situação que eu considero importante e que vem acontecendo nesse período do isolamento social, isso vem sendo abordado por vários profissionais da sua área, é o seguinte: uma grande consequência do isolamento social é o aceleramento ou a potencialização de determinados processos que já haviam se iniciado antes do período da pandemia. Por exemplo, casais que já não estavam vivendo muito bem, relacionamento familiar de pessoas que estão sob o mesmo teto, ou até relações profissionais, empresas que já não estavam caminhando muito bem, e isso veio a se agravar com esse período do isolamento social, né? É isso mesmo? O isolamento social pode provocar esse tipo de agravamento desse tipo de situação? Como é que você avalia isso e o que poderia ser feito para evitar esse agravamento? Bom, a minha área tem dito isso mesmo, né? Muitos adoecimentos
muitos agravamentos de quadros, como depressão, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, especialmente, né, por limpeza, por medo de contaminação, né, as preocupações excessivas com doenças, e as relações. Porque, olha só, antes as coisas já não iam bem, mas você não tinha que enfrentar aquilo o tempo todo, não é? Um casal que não estivesse bem, saía de manhã, cada um ia para um lado, se encontravam de novo à noite, que é o mais comum, não é? Nem sempre os horários de almoço coincidem, e encontravam-se à noite. Então era mais fácil passar por cima das coisas, né? Não ver, era mais fácil. Agora, estando todo mundo em casa, não dá para passar por cima. As empresas que já tinham, né, problemas com dos chefes, a comunicação dos chefes com os colaboradores, a comunicação entre os colaboradores já estava num processo doentio. Agora, quando todos se sentem ameaçados pela possibilidade do desemprego, né, o dono pela ameaça de falência e tal, os nervos ficam à flor da pele. Então, voltamos ao autoconhecimento, né? Então, mesmo que você precise, de fato, né, se fazer as questões do seu relacionamento, você precisa antes fazer as questões suas, pessoais. Quem eu sou, o que eu quero da minha vida, o que eu estou fazendo aqui, é isso mesmo? Né? E às vezes você vai chegar à conclusão de que essa briga toda não tem significado nenhum. Né? Que você está brigando, está criando um problema por causa de uma coisa que nem é tão importante. Então, eu acho que quando você para pensar honestamente, humildemente, sobre você naquela situação e depois aquela situação, você pode encontrar coisas surpreendentes. Não só ruins, pode encontrar boas também. Né? Pode encontrar boas coisas também. E com relação, né, aos irmãos, eu acho que nós, adultos, né, os pais, precisam muito se questionar. Você provavelmente vai concordar comigo. Os nossos irmãos, por mais dificuldade que a gente tenha com eles, porque eles são diferentes de nós, não é? Eles são as únicas pessoas que sabem tudo que a gente viveu, que viveram junto, a etapa mais importante da nossa vida, a construção da nossa personalidade, que foi a nossa infância. Só os nossos irmãos estavam lá. Especialmente depois que nós perdemos nossos pais, eles são fundamentais para o nosso bem-estar. Então, os pais precisam muito se questionar sobre que relação eles estão ajudando os filhos a construir entre si. Porque, às vezes, inadvertidamente, os pais, eles estimulam uma competição entre os irmãos, a mesma competição que nos pressiona o tempo todo, não é? Lá fora de casa. Então, eles trazem para a vida, para a relação dos irmãos, né? Seu irmão tem nota melhor que a sua. Seu irmão faz isso melhor que você. Seu irmão já sabe fazer aquilo. Sua irmã faz isso. Então, você cria a dificuldade para haver um ambiente de cooperação. E aí, neste momento, as coisas se acentuam, tomam uma proporção enorme. E muitos pais aí vêm perguntar para a gente, mas por que eles são assim?
E aí, à medida que a gente vai conversando, a gente vê que entre os pais também há uma competição. Não é? Eu já presenciei nesses quase 39 anos de profissão, famílias que até o cachorro é objeto de disputa. Uhum. Não é? Então, tudo é objeto de disputa. Nesse momento fica muito difícil, porque estão todos no mesmo barco. E aí, aquilo que deveria ser cooperação, vira competição, vira acusação, não é? Aquilo que você não tem liberdade de dizer assim, fulano, hoje é seu dia de arrumar, de lavar a louça. Fulano está falando que é o que tem que fazer, fulano está implicando. Tudo é muito. E muitas vezes é no dia a dia que esse estado de coisas foi construído. E eu acho que os pais não gostam muito, mas eu sempre digo que quem dá o tom somos nós, os adultos. Quem dá o tom somos nós. Então, isso é muito importante. E infelizmente, a gente leva para onde a gente vai o tom que a gente dá para as nossas relações. Entendi. Boza, esse ponto é interessantíssimo para a gente que tem filhos, né? E você, embora já tenha dito comigo, já tenha dito para mim, né? Não tenho filho, mas você vive cotidianamente esses problemas, né, das famílias. A pergunta que eu vou fazer como pai agora, né? Como é que a gente deve proceder, então, quando a gente encontra de frente esse problema de ter se estabelecido, ainda que de forma involuntária, uma competição entre irmãos? Como é que a gente deve agir para tentar neutralizar isso, equacionar o problema? A primeira coisa a gente precisa ter humildade de enxergar os pontos onde a gente contribuiu para que isso fosse reforçado. Todos nós temos uma certa competitividade, né? Todos nós temos e precisamos dela, né? Mas se a gente vai privilegiando a competitividade em todas as áreas da nossa vida o tempo todo, é que a coisa fica perigosa. Então, primeiro é ter a humildade de se enxergar nisso. E aí, a partir daí, mudar a nossa maneira de nos relacionar com aquela situação. A questão começa e termina no exemplo, no modelo, naquilo que passa sem ser dito, que é muito mais convincente do que blá, 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 principalmente para criança, pré-adolescente. Falação demais, entra no ouvido e sai no outro, né? Mas a primeira coisa, então, é a gente mudar o comportamento. E como é que eu vou fazer isso? Bom, eu começo cooperando mais com a vida doméstica, dividindo tarefas, né? Não cobrando da minha esposa, do meu marido, como se aquilo fosse uma obrigação, um peso. Mas, às vezes, sendo solidário, eu brinco aqui em casa e eu falo que varrer, passar pano no chão é serviço de homem, é um serviço muito pesado para a mulher, né? Então, talvez essa brincadeira de você falar, olha, isso é difícil para mim, eu queria que você fizesse, e o outro não se sentir ofendido, seja o primeiro momento em que você desmancha, né? Essa competição do quem faz mais. Porque nós temos hábitos muito ruins, não é, Paulo Sérgio, que a gente dificilmente questiona. Nós reclamamos muito. Nós adultos somos muito reclamões. Eu acho que poucos filhos podem dizer
que ouvem os pais chegarem do trabalho e falarem, estou cansado, mas eu estou feliz, eu fiz o meu trabalho hoje, eu gostei do que eu fiz, né? Graças a Deus que eu tenho um trabalho. Dificilmente os filhos ouvem isso. Eles ouvem, nossa, estou cansado, pelo amor de Deus, não faz barulho, eu já trabalhei o dia inteiro, eu estou cansado. A gente maldiz, a gente reclama. Há alguns pais, infelizmente, que ameaçam os filhos com o futuro e falam, você vai ver quando você trabalhar, você vai ver quanto que custa, não é? Ganhar o dinheiro para comprar isso, ao invés de sentar, né, e conversar com o filho sobre os projetos da família e onde ele pode entrar nos projetos da família e dizer para o filho mesmo de verdade como é desafiadora a nossa vida, né? Como é desafiador o nosso trabalho, mas também como é prazeroso. Eu particularmente acho que o nosso trabalho é a maneira mais clara que a gente tem de ocupar um lugar no mundo. Então, bem dizer o trabalho, né? Bem dizer o trabalho e ser solidário é o caminho mais eficaz, embora não seja fácil, de estabelecer esta cooperação em família, né? De colocar o trabalho como sendo a sua parte, uma das suas partes na vida doméstica e dizer que cada um tem a sua, né? Os filhos também, por menores que sejam. Perfeito. Ô Goza, eu queria ficar com você aqui muito mais tempo, viu? Porque tem muita coisa que a gente gostaria de ouvir ainda de você. Mas vamos lá. Vamos voltar agora para um problema que está afligindo a todos nós que somos pais e que temos envolvimento com o processo educacional, né, dos nossos filhos, que é o seguinte, a escola. Você fez uma abordagem no seu canal, quer saber, inclusive eu recomendo a todos que estão nos assistindo que vejam, porque tem muita coisa boa lá, né? Muitos vídeos, ela está sempre dando essa contribuição. Você disse lá o seguinte, você fez uma abordagem sobre o futuro da escola, né? Uhum. Aprofundando reflexões sobre a escola pós-pandemia. Essa história de saber qual que vai ser o futuro da escola é uma angústia de todos nós. Como é que vai ficar a escola depois desse problema da pandemia, né? Então, isso é um ponto angustiante, né? Quando você falou lá dos 4 pilares, um deles, você disse que é o aprender a aprender. O que eu pergunto a você é o seguinte, nós vamos ter que agora aprender a aprender novas metodologias para essa escola pós-pandemia, ou você ainda acha que existe a possibilidade da gente retomar esse modelo pré-pandemia? A escola vai mudar definitivamente ou não? Bom, no último Congresso Internacional da ABNEP, que é a Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, o tema do congresso foi: o futuro chegou, e agora? Então, assim, e o futuro, esse futuro da escola nos atropelou. Porque nós vínhamos pensando que ia chegar o momento em que a escola ia usar as tecnologias e, de repente, o momento chegou e nos atropelou. Do jeito que está, não está bom. Né? Essas videoaulas não atendem à necessidade, especialmente das crianças e dos adolescentes. Definitivamente não. Mas também os professores não estavam preparados. Ninguém sabia que íamos passar por uma pandemia. Então, foi todo mundo pego de surpresa. Os professores estão fazendo das tripas coração.
mas isso definitivamente não é suficiente. O que é que eu penso? A gente precisa pensar uma escola para cada fase do desenvolvimento. Então, os pequenos, a escola é contato físico. Hoje eu trabalhei 9 anos no Pinguinho de Gente. Escola é botar no colo, é levar ao banheiro, é ajudar a merendar. Para criança pequenininha, é isso. Então, não tem como fazer isso por videoaula, né? E quando você faz isso numa escola, você está ensinando, você está dando oportunidade de um desenvolvimento importantíssimo na vida da criança. Então, a escola, essa escola do contato físico, do abraço, do colo, ela é fundamental. Ela não está ensinando a ler, mas ela está preparando uma pessoa para estar em condições de evoluir intelectualmente. Porque, assim, uma coisa não é desligada da outra, né? Você aprende muito melhor quando você está feliz. Você aprende muito melhor aquilo que uma pessoa que você gosta te ensina. Então, isso é um todo, isso é um contínuo. Eu penso que a escola vai mudar, como tudo na nossa vida vai mudar. Né? Nós vamos passar longos períodos precisando de cuidados especiais, até que tenhamos uma vacina, até que tenhamos mais segurança. Vamos mudar, né? Desde coisas básicas, como um tapete sanitizante na entrada do meu consultório, na entrada do seu escritório, que até hoje a gente não tinha, mas agora a gente vai ter que ter, né? Então, assim, vai mudar, a escola também vai mudar. Mas o que está me angustiando é que eu não estou vendo ninguém pensar a escola em outros moldes. Eu estou vendo a grande maioria das pessoas querer colocar a escola nos moldes antigos dentro de uma situação completamente diferente. Né? Então ainda está aquele pensamento que eu acho impossível de ser razoável, de trazer todo o conteúdo deste ano para dentro da vida dessas crianças maiores, desses pré-adolescentes, trazer isso tudo como se nada tivesse acontecendo. Não é possível. E aí, o que eu acho mais grave é que nós estamos dando o recado errado. Nós estamos dizendo, a mensagem que nós estamos passando é: olha, você não me interessa. Interessa é o que você vai aprender. Como você se sente? O que você pensa? Como é que você está se virando com isso? Não me interessa. Interessa é esse conteúdo aqui que você tem que aprender. E, como eu falei num dos vídeos, porque antes desse último, né, que eu aprofundei as questões, eu fiz outros vídeos, 3 vídeos, em que eu fui passo a passo com essa questão. Eu estudei, pesquisei, ouvi umas pessoas, me reuni com 3 amigas pedagogas, porque eu não sou pedagoga, né, mas reuni com 3 amigas, levantei questões, fiz propostas. Esquece 2020 como um ano escolar como a gente conheceu até aqui. Por que a escola tem que ser igual se nada está igual? Eu já ouvi outras pessoas, né? Coincidentemente, Dr. Paulo Liberalesso, que ele é de uma clínica chamada Serena com C, de Curitiba, e Andréa Ramal, que foi na semana passada, na Fátima Bernardes, eles falaram exatamente a mesma coisa que eu e as minhas amigas pedagogas chegamos à conclusão. Para que vai servir esse ano? Esse ano vai servir para você fazer um diagnóstico.
Quando as aulas voltarem, se as aulas... Esse ano, é isso. Se as aulas voltarem, quando as aulas voltarem, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver o que as famílias descobriram que os filhos não sabem. Porque teve um pai que me ligou há 2 meses atrás, ele me ligou uma noite, né, um pai de uma criança de 7 anos e falou, Goza, eu vou surtar. Eu vou surtar. Esse menino não sabe ler. Goza, eu não queria te interromper, mas nós só temos mais 1 minuto. Tá? Então eu queria te agradecer ao João, que eu sei que está aí do seu lado, e deixar uma última pergunta para você antes da conexão cair. O João é meu videomaker. Se você tivesse um microfone hoje que falasse para o mundo todo, o que você diria para as pessoas? Como elas devem se comportar? Qual a mensagem? Muito obrigado, Goza. Muito obrigado a todos. Agora a palavra está com você. Até o final. Um abraço. Até o final. Eu que agradeço. E eu diria para as pessoas, calma. Calma. Né? Presta atenção em você. Presta atenção no seu entorno. Presta atenção no todo. Porque nós entramos nessa juntos. E só há saída se ficarmos juntos. Eu vou terminar citando uma frase do José Ângelo Gaiarsa, que eu já citei num dos meus vídeos do Quer Saber. Ou nos amamos, ou nos aniquilamos todos juntos. Então, calma, porque precisamos estar juntos. Entramos juntos. E precisamos sair juntos, não é? Ou nos amamos, ou nos aniquilamos, todos juntos. Maravilha, Goza. Muito, muito obrigado mesmo, viu? Um grande abraço para você e parabéns por tudo que você tem feito por Muriaé e por nossa região. Um abração. Muito obrigada. O assunto